Brasileiros deportados. Governo americano envia mais 3 voos para levar imigrantes de volta ao Brasil. Policial brasileiro da Geórgia recebe condecoração por salvar vida de pessoa em tentativa de suicídio. New York City e Los Angeles ficam no topo de lista de piores cidades santuário do país. Pesquisa revela que taxa estimada de diabetes não diagnosticada é maior entre latinos do que em brancos. E tem dica de evento 100% gratuito para a comunidade brasileira em New York, que vai reunir mais de 150 escritores. A 4ª edição do Focus Brasil New York, que é também o Encontro Mundial de Literatura Brasileira. Boa noite. Olá, boa noite. Um brasileiro que trabalha como policial no estado da Geórgia ganhou destaque na mídia local por salvar a vida de uma pessoa. O André, que trabalha em uma penitenciária do estado, evitou que um detento cometesse suicídio após receber uma sentença alta pelo crime que cometeu. Como reconhecimento pelo ato de bravura, o policial brasileiro recebeu uma importante condecoração do Departamento de Polícia de Cherokee e conversou com o agente sobre o feito e sobre a carreira que começou há poucos anos aqui nos Estados Unidos. André Marzola se mudou para os Estados Unidos em 2015. Tinha cerca de 28 anos. Na época, nem pensava em ser policial. Eu trabalhava com tecnologia da informação. Eu trabalhei com programação, com essas coisas de desenvolvimento. André conta que decidiu mudar de carreira para ajudar a comunidade onde vive, no estado da Geórgia. Sim, foi quando eu mudei para cá, quando eu mudei para os Estados Unidos. Porque eu via que tinha muitos os brasileiros e os hispanos, a comunidade hispana aqui, eles precisavam muito de ajuda e muitas pessoas moram aqui por mais de 10, 20 anos e eles não falam inglês. E como eu sempre trabalhei dentro de escritório, ou mesmo dentro do meu quarto por muito tempo, trabalhava home office, e o que acontece é que eu não tinha interação com as pessoas. Eu queria sair dessa área e eu queria ir mais para a rua, eu queria ter mais contato com as pessoas e ajudar mais, sabe, a população. O brasileiro lembra que entrar para o departamento de polícia não foi fácil, mas encarou como mais um desafio na vida de imigrante. Tudo é desafiador aqui. É tudo novo pra gente. Eu não cresci aqui, eu não estudei aqui. Eu tenho minha vida inteira assim no Brasil. Eu cresci no Brasil. Então, quando você vem para cá, a cultura é completamente diferente. Então, a gente tem que se adaptar demais com os padrões daqui. Então, quando eu entrei para a polícia, eu tive que treinar e estudar por 6 meses. Então, eu tive que me adaptar às leis daqui dos Estados Unidos. Eu tive que aprender. Então, são, assim, um tempo muito sofrido durante 6 meses de treinamento. Após se formar, André ficou trabalhando por 3 meses nas ruas, trocou de condado e depois de um tempo foi chamado para trabalhar no presídio de Cherokee. É tenso. Você tem uma responsabilidade grande durante o seu shift, né, o turno que a gente trabalha. A gente trabalha um shift de 13 horas, então é bem longo. E a gente tem a segurança mínima, média e máxima. A gente faz a ronda dentro do presídio e a gente checa todas as celas, dentro dos pods, como a gente chama lá dentro. Então a gente tem uma quantidade de presos lá dentro, em torno de 600 pessoas, e dividido por andar e por nível de crime. André conta que nos poucos meses que trabalha lá, já se deparou com muitos detentos brasileiros. Normalmente é DUI, que foram presos ou embriagados ou com droga, e dirigir sem habilitação. Eles sempre me perguntam por que eu trabalho lá, por que eu faço isso,
E eles se sentem bem melhor, assim, confortáveis, porque é o que eu falei, normalmente eles não conversam, não falam inglês. Então é difícil eles terem uma comunicação e poder se explicar ou se expressar. Então, quando eu entro na história para poder ajudar, para poder fazer a tradução, aí eu consigo explicar para eles o processo, o porquê que eles estão lá, o tempo que vai demorar, o que eles têm que fazer. E eu posso ajudar com o processo de fiança deles, entendeu? Porque normalmente eles não sabem para onde ir, para onde correr, como que faz ligações, coisas simples. André já vinha sendo reconhecido pelos trabalhos gerais dentro da penitenciária, mas nesta semana chegou a receber uma condecoração por sua coragem e agilidade ao salvar a vida de um detento norte-americano que tentou suicídio após receber uma alta sentença por um crime cometido. Tinha terminado minha checagem e quando eu voltei para minha mesa, eu escutei um barulho como uma pessoa estava se sufocando. E eu senti da onde que era, assim, eu vi a cela e eu fui direto aonde eu escutei o barulho. Quando eu cheguei lá, eu vi a pessoa, ela estava se enforcando. E quando eu cheguei, já tinha sangue na boca dela, estava babando e o rosto estava completamente roxo. E estava como que meio metro do chão. O brasileiro conta que pediu ajuda, se pendurou no homem para derrubar o lençol preso no duto de ar, já que eles não andam com facas dentro das alas. Ele ainda precisou reanimar o detento, que sobreviveu e está bem. A gente sempre conversa, ele sempre me fala que ele está tendo pensamentos positivos e eu sempre tento colocar ele num outro ponto de vista assim, para a vida, para que ele tenha pensamentos positivos e ele tenha objetivos para poder sair, mesmo que demore muito tempo. É isso que a gente tem que fazer, sempre encorajar as pessoas. Pelo ato de bravura, André recebeu a medalha Life Saving. Essa é a medalha. Um reconhecimento que ele nos mostra orgulhoso e diz estar emocionado com a repercussão da história e as mensagens de carinho que tem recebido. Que legal conhecer a história do André, né, Ruth? Ver esse propósito no trabalho dele de encorajar as pessoas, apesar de ele estar num ambiente onde as pessoas não têm muita esperança, e também esse fato de ele ajudar, né, a comunidade onde ele vive. Eu adorei, achei incrível. Não, é impressionante e um destaque esse lado dele humanizado, né, esse apoio, esse lado psicológico que ele dá para os brasileiros, né, para a comunidade, saber que pode contar com ele lá e que ele tem essa preocupação, né, esse carinho com os brasileiros. De ajudar num momento tão difícil, né, que o brasileiro chega ali perdido, não sabe exatamente como que funciona o sistema penitenciário americano. Parabéns para ele, né? Parabéns para o trabalho do André. E olha, e já que a gente está falando de polícia, olha só o que os guardas de trânsito da Califórnia decidiram fazer para conscientizar os motoristas. Eles começaram a divulgar vídeos incrivelmente péssimos de motoristas que escaparam de acidentes por um triz. As imagens são impressionantes, como nos mostra a Eloá Orazen. Ao longo dos últimos 5 anos, o Departamento de Trânsito aqui da Califórnia registrou mais de 350 mil acidentes de trânsito só em Los Angeles, a região dos Estados Unidos mais perigosa para motoristas. Na esperança de frear essa tendência, as autoridades estão divulgando na internet cenas de pura barbeiragem. A ideia é que, ao compartilhar nas redes certos absurdos cometidos diante do volante, os motoristas sejam mais prudentes e cautelosos. Além de proteger motoristas e passageiros, a medida também pode beneficiar, e muito, até quem não sai de casa. Esse homem, por exemplo, diz que sua casa em São Francisco foi atingida mais de 20 vezes por diferentes automóveis. Em 4 ocasiões, a batida chegou até a cozinha. 4 times where they've gone as far as the kitchen. Depois do intervalo, a gente fala sobre os novos voos que aconteceram nesta semana para levar brasileiros deportados de volta para o Brasil. Um deles chega logo mais nesta noite no aeroporto do Confins. Segundo autoridades dos Estados Unidos, só neste ano, quase 5.500 brasileiros já foram deportados, um recorde histórico. A gente volta já já. E
E o governo americano enviou 6 voos para levar brasileiros deportados, 3 semana passada e outros 3 nesta semana. Todos os voos tinham como destino Belo Horizonte. Especialistas falam em uma aceleração do processo de deportação de brasileiros detidos na fronteira do México com os Estados Unidos. A Carla Marinho tem mais informações. Os voos carregados de brasileiros deportados têm o mesmo destino, o aeroporto de Confins, no estado de Minas Gerais. O governo americano tem intensificado a retirada dos imigrantes deportados, com o objetivo de combater a imigração ilegal e reduzir a população de imigrantes nos centros de detenção. Esses casos de pessoas sendo deportadas para o Brasil, os aviões que foram mandados para o Brasil, isso aí aparentemente são pessoas que repetidamente entraram no país ilegalmente, alguns que têm recorde criminal, ou seja, cometeram crimes e foram condenados aqui. Então, essa deportação não vai ser só de 10 anos. Quando eles chegam no Brasil, eles não têm nenhuma penalidade perante o governo brasileiro. Então, eles são cidadãos brasileiros, vão voltar lá para o Brasil, estão no país de origem, nenhum problema. Mas para os Estados Unidos, estão banidos por 5, 10 ou até 20 anos em alguns casos, ou por vida, a depender do crime que foi cometido, se é o caso. Essa é a segunda semana seguida de voos fretados pelo governo americano, num total de 6 aeronaves. De acordo com a agenda divulgada pela Agência Nacional de Aviação Civil do Brasil, o primeiro voo desta semana, um Boeing 767, chegou em Confins na noite do dia 17. O segundo voo, Boeing 737, saiu de Phoenix, no Arizona, no dia 18, reabasteceu em Manaus e seguiu para o destino final, no estado de Minas. O terceiro voo, outro Boeing 737, chegou ao Brasil hoje. Todos os passageiros destes voos viajaram algemados, de acordo com autoridades americanas, por motivo de segurança. Olha, em julho de 2022, os agentes da Patrulha de Fronteira dos Estados Unidos registraram mais de 180 mil prisões de imigrantes que entraram ilegalmente no país. O número ainda é alto, mas está em queda pelo segundo mês consecutivo. Mesmo assim, a contagem anual deve atingir a marca histórica de 2 milhões. Em julho, o Brasil permaneceu entre os 10 países com maior número de imigrantes presos na fronteira. De acordo com o Departamento de Proteção de Fronteira, o país ocupa a 7ª posição, com 5.498 brasileiros processados pelas autoridades de imigração na fronteira sul. As pessoas que não têm defesa realmente, não têm motivo para aplicar para asilo, tem que ser dado o exemplo, né? Deportar do país não é só para ser livre daquela pessoa, que pode nem ser um perigo para o país, é porque tem que mostrar para as pessoas de outros países que não adianta tentar para a fronteira, que não vai ser tolerado isso. E a cidade de New York foi nomeada por uma organização como a pior cidade santuário para os imigrantes aqui nos Estados Unidos. O rótulo chega em meio a uma batalha com o Texas, que tem enviado a New York City ônibus lotados de imigrantes indocumentados que chegam pela fronteira. O Immigration Reform Law Institute é um grupo conhecido por ser anti-imigração. Foi ele que publicou a lista das piores jurisdições de santuários e elegeu New York City para ficar no topo do ranking. Em segundo lugar ficou Los Angeles, seguida por Chicago, Filadélfia, São Francisco, Minneapolis e Seattle. De acordo com a instituição, essas cidades ficaram no topo da lista por causa de uma liderança fraca que elevou os níveis de crimes, medo e mortes nessas regiões. Apesar das acusações, o grupo não revelou os dados que sustentam essas hipóteses. As cidades santuários são aquelas que impedem a aplicação das leis locais em cooperação com as agências federais de imigração. São regiões que trabalham para abolir qualquer distinção entre imigrantes legais e ilegais e que dão mais suporte aos imigrantes que chegam aos Estados Unidos. Depois do intervalo, a gente fala sobre um caso de feminicídio que chocou a região de Quebec, no Canadá. Um brasileiro teria amarrado o sogro no porão e assassinado a mulher, também brasileira, com os filhos em casa, antes de tentar suicídio. E a gente também fala sobre o aumento do número de overdoses por drogas aqui nos Estados Unidos. Segundo o CDC, houve um crescimento de 44% com relação ao período pré-pandemia. A gente volta daqui a pouquinho.
Você sabia que adultos latinos, negros e asiáticos são mais propensos a ter diabetes em índices de massa corporal mais baixos do que nos adultos brancos? Com isso, especialistas alertam que pequenas mudanças nos hábitos de vida podem ajudar a evitar o surgimento dessa doença. Segundo uma nova pesquisa do CDC, a taxa estimada de diabetes não diagnosticada entre os adultos latinos é de 4,4%, em comparação com 2,7% para os brancos. Entre os negros, a taxa é ainda maior, de 4,7%. O nível mais alto está entre os asiáticos, 5,4%. Os dados recém-revelados mostram um problema no sistema de saúde dos Estados Unidos, porque, segundo especialistas, hoje a recomendação nacional sobre quando testar para diabetes tipo 2 é baseada em estudos feitos em pessoas brancas. Devem começar a ser feitos regularmente apenas em pessoas acima dos 35 anos com sobrepeso ou obesidade. Médicos dizem que é preciso que hajam correções nas disparidades de saúde das pessoas que vivem aqui no país, tornando, por exemplo, a triagem mais equitativa, usando índices de massa corporal diferentes para cada etnia, de acordo com suas características, ao invés de ter como base estudos feitos apenas com brancos para implementar medidas a toda a população. Além disso, a comunidade médica critica as políticas que elevaram os preços da insulina no país, um medicamento-chave no tratamento da diabetes e que hoje é praticamente inatingível para pessoas latinas e de cor. Diabetes é uma doença metabólica complexa que ocorre devido a uma falha no funcionamento do pâncreas. A doença traz complicações para os rins, olhos, coração e até o cérebro. Entre os fatores de risco que facilitam o aparecimento da diabetes estão o sedentarismo, uma dieta inadequada, tabagismo, hipertensão e predisposição genética. Especialistas indicam a prática de exercícios físicos como um componente importante para evitar o surgimento da doença. Evitar fumar e ingerir bebidas alcoólicas também. Priorizar hábitos saudáveis podem fazer toda a diferença. E agora está na hora das notícias de maior destaque desta sexta-feira. A morte de um casal de brasileiros em caso suspeito de feminicídio chocou a região de Quebec, no Canadá. Segundo a polícia, Camila Rodrigues Vital de Queiroz foi encontrada morta em casa. O pai dela, que estava na cidade visitando a filha, foi encontrado amarrado no porão, vivo. O marido de Camila, Jonathan Queiroz, foi encontrado gravemente ferido dentro do carro da família em uma rua próxima da casa. Ele foi levado para o hospital e morreu. Segundo a imprensa local, Jonathan teria amarrado o sogro e assassinado a esposa com uma arma branca, depois fugiu e tentou suicídio no carro. Os 2 filhos do casal estavam na casa no momento do crime. Eles não foram feridos. A família já morava há 10 anos na residência onde tudo aconteceu. Na Califórnia, 3 pessoas morreram depois que 2 aviões colidiram no aeroporto municipal de Watsonville durante uma aterrissagem. Um animal de estimação a bordo de uma das aeronaves também morreu. Segundo as autoridades da Administração Federal de Aviação, os 2 aviões, um monomotor e um bimotor, colidiram no ar quando ambos tentavam pousar ao mesmo tempo. No solo, ninguém ficou ferido. Uma investigação está em andamento para determinar as causas do acidente, mas ainda não está claro o que causou o choque entre os 2 aviões. Um relatório sobre saúde mental dos trabalhadores da área da saúde revelou que cerca de 21% dos médicos dizem que tomam remédios ou bebem álcool uma vez por dia. 14% deles confessam que fazem o uso de substâncias nocivas no trabalho. Os pesquisadores também dizem que os dados do estudo mostram que muitos desses trabalhadores de saúde estão sofrendo de transtorno de estresse pós-traumático por experimentar um trauma semelhante ao que soldados em tempo de guerra passam. Segundo médicos e enfermeiros, a pandemia da Covid-19 teria impulsionado um ambiente de maior estresse e o uso de drogas e álcool seria uma das formas encontradas por eles para aliviar as tensões. E ainda falando sobre o uso de drogas, novos dados do governo mostram que o número de overdoses aqui no país aumentou significativamente desde o início da pandemia. De março de 2021 a março de 2022, mais de 109 mil pessoas morreram por superdose de drogas, segundo os dados do CDC. Segundo o governo, é um salto de 44% com relação ao período pré-pandemia.
A maioria dessas overdoses ocorreram com o uso de opioides sintéticos, como o fentanil, uma droga que é 50 vezes mais potente que a heroína. Já faz alguns anos, os Estados Unidos lutam contra a epidemia dos opioides, que tira aí milhares de vidas todos os anos. O escritório da Casa Branca para a Política Nacional de Controle de Drogas diz que trabalha para reduzir a oferta de drogas no país e ampliar o acesso a tratamentos. Pois é, olha, e no próximo bloco a gente fala do preço do material escolar que foi atingido em cheio pela inflação. E com isso, organizações não governamentais entraram em ação para ajudar os pais que não conseguem completar a lista escolar deste ano. E tem dica boa para quem gosta de livros. Na próxima semana vai começar o Focus Brasil New York, um encontro mundial de literatura com mais de 150 escritores e 100% voltado para a nossa comunidade. Todas as dicas já já! Agora a gente fala de material escolar. Muitos pais e professores se assustaram com o valor que tiveram que pagar para comprar itens da lista do colégio. A inflação atingiu em cheio os preços desses produtos, como cadernos, lápis e borracha, por exemplo. O aumento foi de 40% nos itens escolares, se comparado com 2 anos atrás, antes da pandemia. Na Virgínia, organizações não governamentais entraram em ação para ajudar os pais que não conseguiram completar a lista escolar deste ano. Esta organização conseguiu arrecadar mochilas, cadernos, colas, canetas e outros itens necessários na volta às aulas. Os materiais foram doados por empresários, pessoas comuns e comércios que sentiram a necessidade de ajudar a comunidade neste momento de crise econômica com inflação disparando. Segundo o Bureau de Estatística dos Estados Unidos, o preço das roupas como uniformes subiu 5,1% nos últimos 12 meses. Livros e materiais de educação aumentaram 3,1% e cadernos e papel ficaram 11% mais caros. Melissa DeSanti, uma mãe que tem 3 filhos em ano escolar, foi uma das pessoas que levou um susto com o valor da lista do colégio. Fiquei surpresa com o custo de canetas, papel e cadernos e tudo que subiu. Pens and paper and notebooks and all of that went up. As mochilas lotadas de itens escolares foram preparadas por voluntários no pátio de um colégio da região. Pais interessados puderam pegar os itens sem nenhum custo. Cerca de 10 mil mochilas foram doadas para as famílias mais necessitadas. Outras ações, como esta, estão sendo realizadas em diferentes pontos do país para ajudar outras crianças na volta às aulas. Iniciativa bem bacana essa, né, Evelyn? Que ajuda bastante gente que está precisando, ainda mais nesse período de inflação alta, né? Sim, e nesse ano especificamente tem muitas ações como essa. A gente viu muitas da polícia, né, em muitas regiões. Aqui no nosso condado de Broward, aqui no estado da Flórida, estava acontecendo uma semana atrás, a gente até comentou. Incrível essas iniciativas, porque tem que ajudar, né? Tem que ajudar com toda certeza. Parabéns e que essas iniciativas continuem e venham mais, né? Exatamente. Bom, e hoje, sexta-feira, né, Ruth? Todo mundo deve estar querendo saber como é que vai ficar o tempo no final de semana. Por a gente favor. Também quer saber. Vamos para a previsão? Olha só, a gente começa no mapa com Boston, com tempo encoberto e máxima de 89. O tempo também não fica muito bom nem em New York, nem em Washington, mas na Flórida piora. Olha só, temporal em Miami e em Orlando com mínima de 78. Chove também no Texas, Houston mínima de 77 e Dallas trovoadas, máxima de 95. Em Seattle, em Washington, o sol aparece entre nuvens com máxima que não passa de 77 graus. Na Califórnia, São Francisco também com tempo encoberto, o sol aparece só em Los Angeles no nosso mapa de hoje, com máxima de 84, e em Las Vegas também um tempo encoberto, mínima de 80 e máxima de 98. Não vai dar muita praia, né, Ruth? Não vai dar, mas olha, tá calor ainda, né? Tá calor, mas aqui, Los Angeles, o único lugarzinho que o pessoal com certeza vai poder aproveitar uma praia, porque na Flórida deu ruim pra gente. Deu ruim. Vamos ter que passar em casa assistindo filme e série. Ah, tá bom já, tá bom, valendo. Né? É bom que a gente descansa. Com toda certeza. Bom, pessoal, agora a gente tem mais uma notícia, uma dica imperdível para quem gosta de livros. Na próxima semana vai começar o Focus Brasil New York, o encontro mundial de literatura. Olha, vai ser um evento 100% dedicado à comunidade brasileira e que vai reunir aí mais de 150 escritores. A Cone Rocha tem todos os detalhes. A semana de eventos começa na próxima segunda-feira, dia 22, e vai até sábado, dia 27.
tanto nas plataformas digitais quanto em 3 dias de eventos presenciais na sede do Consulado-Geral do Brasil em New York. Os eventos são gratuitos e abertos ao público e é coordenado pela escritora paulista Nereide Santa Rosa, que está otimista com essa nova edição. É uma alegria muito grande estar nos realizando a 4ª edição do Focus Brasil New York, que é também o Encontro Mundial de Literatura Brasileira. Teremos autores, editores, ilustradores, pesquisadores e mídia de 11 países. Teremos a Book Fair, teremos lançamentos de livros e grandes atividades, além da premiação dos destaques literários. Numa época em que muita gente ainda questiona o futuro dos livros, certamente um evento dedicado à literatura e com foco nos brasileiros que vivem no exterior surpreende pelo sucesso de público. Na verdade, esse evento foi sendo construído no Reino Unido nos anos de 2012 e 2013, quando realizamos os encontros literários brasileiros dentro do Focus Brasil em Londres, já com grande participação de autores da Europa, dos Estados Unidos, do Brasil e até do Japão. Foi então que nós decidimos, vendo o que aconteceu de positivo em Londres, com grande apoio da professora e pesquisadora Elci Vieira, que quando nós decidíssemos colocar a cidade de Nova York no calendário, esse seria um evento dedicado 100% à literatura. Nós esperávamos, é claro, antes do evento de 2019, um nicho limitado, mas representativo. Mas o que nós vimos foi uma grande surpresa que gerou a Academia Internacional de Literatura Brasileira, que é hoje o coração desse evento, já que supera mais de 800 membros afiliados. O Focus Brasil New York inclui atividades diversas em torno da produção literária internacional brasileira, como também uma feira de livro aberta ao público e uma programação infanto-juvenil. Mais informações e as inscrições para o evento presencial, que começa no dia 25 de agosto, podem ser feitas pelo site oficial focusbrasil.org. Maravilha de dica, hein? Eventos aí que exaltam a nossa cultura brasileira, a gente tem que sempre trazer aqui. Divulgar, com toda certeza. Olha, não perde, hein? Vai ser importante, vai ser legal pra caramba. Já se inscreve, já vai atrás das informações. Isso aí. Bom, a nossa edição de hoje termina aqui. A gente espera vocês de novo na segunda-feira, às 7h30 da noite. Você já sabe, a gente chega sempre depois do Cidade Alerta. Você fica agora, então, com a 3ª temporada da série Reis. Boa noite. Boa noite, bom final de semana.